primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade divina de eu estar neste momento, trazendo a mensagem que Deus tem me revelado em visões, em sonhos. Mas eu senti cobrado de trazer essa mensagem. E eu peço que os irmãos que ouviram essa mensagem, dê os seus ouvidos, empreste os seus ouvidos, ouça essa mensagem até o final. Porque essa mensagem, Deus está querendo falar com o povo, Deus está querendo falar com as igrejas. E Deus está cobrando das igrejas, e nós precisamos da obediência à palavra. Vou citar aqui, meus irmãos, 3 mensagens que foram me reveladas. E essas mensagens têm a ver com o altar de Deus, altar-templo. Não podemos confundir, porque existe 2 altares, altar-templo e altar-coração. E o altar-templo, esse altar está corrompido e em diversos aspectos. E a preocupação de Deus é que Ele traga uma mensagem aos corações das pessoas para que o altar-templo seja de novo estabelecido na terra, aonde Jesus volta a governar. Vou trazer uma mensagem que foi me dada mais ou menos uns 2 anos atrás. A mensagem dizia assim: quando a gente estava num culto e a igreja estava muito lotada, e quando terminou o culto, houve uma notícia que iríamos receber uma lembrança da igreja. E eu fui caminhar para o altar e alguém me falou: a lembrança vai ser distribuída na saída da igreja. E tinha um balcão de vidro e estava cheio de lembranças. E as lembranças eram 2 cartões. Um cartão amarelo e um cartão vermelho. O amarelo por baixo, o vermelho por cima. E por cima do cartão vermelho, laçada nos cartões, tinha uma corrente dourada com a medalha de bronze por cima dos cartões que ia ser distribuído. A medalha que estava sobre o cartão vermelho era no formato de uma bacia. E a gente recebia estas lembranças pelos líderes da nossa igreja. 2 pastores. E quando a gente recebia essas lembranças, a gente tinha que sair no meio de um tumulto e só tinha um caminho para sair da igreja. E nesse caminho tinha um aleijado brabo numa cadeira de roda. E depois que eu passei por esse aleijado brabo numa cadeira de roda, fui transportado em espírito a um campo. E lá no campo, um anjo quebrou a cana no pé, quebrou as folhas, limpou, segurou de pé e falou estas palavras: será o último ano. E assim termina esta revelação dada há 2 anos atrás. A interpretação que me foi dada desta revelação: o cartão amarelo é o último ano de advertência para a igreja. O cartão vermelho simboliza o juízo de Deus. Mas a medalha de bronze e a corrente significava que ainda haverá misericórdia para aqueles que se arrependerem, independente se estão dentro ou fora da igreja. Basta que se arrependa e clama o nome do Senhor para conseguir a salvação eterna. O aleijado brabo na cadeira de roda simboliza o inimigo já nos últimos tempos. Por isso ele estava brabo. Mas o que me chamou muita atenção é que ele estava dentro da igreja, atormentando os irmãos. Depois fui transportado para um campo. Lá no campo o anjo quebrou a cana no pé. Quando você quebra uma cana no pé, provavelmente vai haver brotos novos.
Mas quando o homem limpa as folhas da cana, quebra as folhas e limpa a cana, ele está limpando toda apostasia, todo engano, todo o evangelho apostata que as igrejas estão anunciando. Um evangelho sem fundamento, um evangelho de engano, o evangelho onde visa tudo dinheiro. O evangelho está cheio de livro. O evangelho, um evangelho apostata. Mas quando o homem segurou a cana no chão, a cana simboliza uma vara de medir, um caniço. Essa cana, lá em Ezequiel, ele fala que Deus mandou medir o templo, o altar e os que nele adoram. Deus está medindo o templo e o altar e os que nele o adoram. Esta mensagem termina aqui, levando as igrejas do mundo. A mensagem a seguir foi dada mais ou menos há 1 ano atrás. Não, engano, esta foi dada mais ou menos 2 anos atrás também. Irmãos, essas mensagens foi me dada numa época que eu buscava muito. Eu atravessava horas, dia inteiro. Atravessava a noite, às vezes, lendo a palavra, buscando o entendimento. Quem não tem interesse pelo reino, Deus não dá essas mensagens. Deus só revela essas mensagens àqueles que têm interesse pelo reino. Às vezes nós vamos na igreja interessado na mensagem, na igreja interessado em ser visto, mas Deus quer que nós tenhamos interesse pelo reino. Esta outra mensagem que eu vou passar agora tem o mesmo fundamento desta outra, mas é diferente, mas o fundamento é o mesmo. Eu cheguei numa fazenda, e aonde a fazenda era toda a terra. Mas antes de eu chegar na sede da fazenda, havia uma carreira de moita de bambu, mais ou menos 10, 12, 15 metros de altura. Mas eu só vi a sede depois que eu passava pela carreira de moita de bambu. A fazenda, a terra da fazenda, era toda a terra, toda. E toda a terra estava cercada com vários lotes, e a terra estava vermelha, sendo preparada. Não havia nem um raminho verde em toda a terra. A terra estava sendo preparada para uma nova plantação. Mas quando eu me vi entre a sede e a carreira de moita de bambu, veio 2 representantes da fazenda. E eles chegaram na moita de bambu. Um abraçou com uma mão a moita de bambu, arrancou quebrando um feixe de bambu, com a outra mão quebrou ela ao meio e jogou no abismo. E eu questionei, falei, meu Deus, por que isso? Está tão bonita. E ele respondia, tem que ser tudo novo. E foi juntando de feixe em feixe, quebrando ao meio e jogando no abismo. Mas entre o meio das moitas, entre o meio das carreiras de bambu, havia um tronco de eucalipto já quebrado pelo meio e seco. E eu ficava pensando, quando chegar naquele eucalipto, como que não vai ser? Mas não fez diferença. Não precisou de nenhuma força mais. Do jeito que começou, terminou. Passou pelo eucalipto, arrancou com o eucalipto tudo, os feixes de bambu, quebrou no meio, jogou no abismo, e assim foi até o final da moita, da carreira de bambu. Terminando, entrou para dentro da sede e foi catando os móveis e jogando no terreiro.
E eu questionava, mas os móveis estão novos, está limpo. Acabou de colocar. E ele respondeu, tem que ser tudo novo. Esses não servem. E o interessante é que um só olhava, acompanhava, e o outro fazia todas as coisas. Quando terminou os móveis, sobraram algumas malas no meio da sala. Então ele entrou numa área nos fundos, onde tinha uma mesa de uns 3 metros por 1 metro. E nessa mesa tinha um lençol com muitos tomates picados em cima, pronto para ser comido. E ele chegou na beira da mesa, pegou o lençol e virou os tomates para o chão. E eu questionei, mas esses tomates nós já ia comer. Acabou de picar esses tomates. Ele falou, esse alimento não serve, tem que ser tudo novo. E assim termina a minha visão que foi me dado. Então, eu entendi que os bambu significa toda a autoridade das igrejas na terra. Eu entendi, irmãos, que como a fazenda era toda a terra, esta mensagem é para todas as igrejas na terra. As moitas de bambu são o sistema que o mundo implantou dentro das igrejas, são o sistema que corrompeu a igreja de Cristo, corrompeu a igreja do cavalo branco do Apocalipse. E os móveis dentro da casa significa que todos os utensílios que estão dentro das igrejas também estão contaminados. E o alimento vermelho, tomate. O alimento é o evangelho manipulado. O evangelho cheio de comércio. Um evangelho de engano. Um evangelho sem o temor de Deus. E Deus quer restabelecer o governo dele na terra. Deus quer estabelecer de novo a igreja dele na terra. O altar dos templos. Quando você arranca um bambu quebrado, provavelmente ele vai brotar. Como foi na mensagem das canas, que as canas brotam, Deus está cobrando brotos novos. Deus está trocando o altar, irmãos. Deus quer geração nova, santidade nova. Nova geração de santidade vai ser estabelecida na terra. E essa nova geração de santidade não vai ser uma geração que se engana com comércio no altar de Deus. Nós devemos aprender a ter o temor de Deus. Mas não ter um temor de medo de Deus. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos ter temor a Ele. Pela grandeza da soberania, da santidade, de um Deus que nos amou, e qual vai vir cobrar. E Ele está vindo. Muitos irmãos falam que Jesus está voltando. Mas eu não falo que Jesus está voltando. Eu falo que Jesus está chegando para retomar o governo de novo. Como Ele deixou. Quando colocou Deus, Adão no paraíso. Assim termina essa mensagem, irmão. A próxima mensagem é uma mensagem de altar de novo. Essa mensagem tem mais ou menos 8 dias que foi me dada. Essa mensagem me chamou muita atenção. A última mensagem que Deus tem me revelado. Na mensagem eu me via no altar e não tinha mais o altar, só tinha a terra. E eu estava com a pá arrumando a terra estava escura e manchada. A terra estava escura e manchada. E eu estava com a pá arrumando a terra para reconstruir um altar de novo. Foi só essa mensagem nesse dia. Meu irmão, se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.